Semana Espírita de Taubaté, uma realização da USE Intermunicipal de Taubaté. Será muito bom tê-los conosco nesta semana de estudos e aprendizados. Que cada palestra nos traga reflexões e apontamentos sobre o momento em que vivemos e que juntos possamos nos enriquecer com os valores do Evangelho. Um abraço fraterno a todos, sigamos juntos! Mestre Jesus, permita-nos que o orador dessa noite consiga passar para nós bastante ensinamento, que possamos aproveitar o máximo possível em nossos dias. Amigos espirituais, nos envolva nessa noite tão bem proveitosa, que assim seja. Queridos amigos, que alegria sincera para mim ter recebido esse convite de estar com vocês comemorando a 68ª Semana Espírita de Taubaté. Irmãos que quero muito bem, que amo muito e que temos uma longa história no trabalho da nossa doutrina querida. Já participei de outras semanas espíritas lá atrás, há 20 anos atrás, quem sabe há 30 anos atrás. Então é uma semana de muita alegria, uma semana de vibração diferenciada. Mesmo que seja online, uma semana espírita, toda semana ela é diferente, né? Durante toda a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e se prolongar ainda mais, também será diferente. Então, é uma alegria estar com vocês. E nós vamos cantar duas músicas. A primeira delas chama-se Brilhante Vestes. Ah, que brilhante veste você conquistou. Não é mais a verdade relativa, mas a verdade suprema que está em você. E também a caridade pura que você tem, a bondade pura que você tem. Tudo isso lhe fez lhe dar uma brilhante veste. Que brilhante veste você conquistou, bondade pura, bondade pura, sua luz cintila que chega em mim. Linda luz te veste, conquista da verdade, verdade pura, a verdade pura já não é a sua, mas a suprema você conquistou, bondade pura, bondade pura, sua luz cintila que chega em mim. Linda luz te veste, conquista da verdade, verdade pura, a verdade pura já não é a sua, mas a suprema luz.
A segunda música será a música Ama. Ama que o amor eleva. O violão está um pouco desafinado, viu, gente? Mas faz parte, é assim mesmo, é o frio. Já tentei afinar cantando ele aqui, mas foi difícil. Então, para todos nós e para os irmãos queridos, ama. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ecoar. Ama que o amor ama que o amor Queridos, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Carlos, querido, por ser portador desse convite do seu coração, e a todos os irmãos dessa semana, todos estão em casa, que Deus abençoe o lar, que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado por estarmos juntos, por participar dessa festa. Obrigado. Olá, amigos! Que bom a gente se encontrar para a gente poder conversar sobre o que estamos experimentando nesse momento, que é a pandemia,
mas do ponto de vista da doutrina espírita, essa pandemia faz parte de um grande processo de transição planetária que a gente está passando juntos. Para poder ilustrar, para poder aprofundar melhor essa ideia, vamos visitar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, em que Kardec denominou esse capítulo como sendo há muitas moradas na casa de meu pai. Essas moradas falam dos diversos mundos que já habitamos e vamos habitar ainda nesse grande processo de aperfeiçoamento que todos nós, enquanto espíritos reencarnantes, atravessamos e continuaremos a atravessar. Nesse capítulo, Kardec faz uma divisão muito interessante, muito importante, sobre os diversos mundos que os espíritos em desenvolvimento habitam durante o seu crescimento. Semelhante às crianças que vão para a escola e que vão atravessando várias etapas, né? Vão frequentando vários grupos diferentes, né? Lugares diferentes, que esteja de acordo com as suas necessidades. Assim também se dá com a gente enquanto espírito. Nós vamos habitando mundos diferentes que são relativos, que são coerentes com o nosso amadurecimento. Significa que quanto mais a gente subir na nossa escala evolutiva, a gente vai tendo condição de habitar mundos mais desenvolvidos. Podemos também, assim, habitar um mundo um pouco menos evoluído do que o nosso, que a gente já tem condição de habitar, quando estamos neles para poder transmitir ou levar a estes mundos contribuição para o crescimento. Fora disso, quanto mais a gente cresce, mais sutil se torna as nossas condições perispirituais que nos permitem vestir uma roupa adequada a estes mundos novos. Essa transição é uma transição moral. Essa transformação que vai acontecendo com cada um de nós é uma transformação espiritual. Pode ser acompanhada pelo entendimento das questões materiais apenas ilustrativamente, mas o que vai nos fazer a possibilidade da gente poder habitar mundos mais desenvolvidos é a transformação espiritual de cada um. Isso é homem a homem, isso. Embora a gente esteja sempre numa coletividade e evoluindo junto com os outros, contribuindo com a evolução dos outros, os outros com a nossa, esse trabalho precisa ser feito de dentro para fora. Então, nada aparente e tudo na essência de quem somos nós. Então, quando a gente fala em transição planetária, para eu poder falar o que a pandemia tem a ver com isso, quando a gente fala de transição, vamos pensar nisso na nossa experiência comum. Quando a gente tem uma transição de carreira, quando temos uma transição de relação afetiva, transição familiar, transição do nosso corpo, da adolescência para a vida madura ou da infância para a adolescência. Esse momento de transição é um momento muito doloroso para todos nós. Por quê? Nós não cabemos naquilo que estava anteriormente acontecendo com a gente e nem estamos habitando lugar novo ainda na sua plena e máxima capacidade. Então, transição é um momento de muito desconforto, seja ela que transição for. Então, se a gente falar de transição planetária, é a mesma coisa que a gente dizer desconforto, né, universal aqui para cada um de nós. Então, tem um desconforto que se dá aqui comigo no plano individual, como tem um desconforto que é coletivo, que é compartilhado. E esse desconforto, por mais difícil que seja, ele ao mesmo tempo anuncia, esse mal-estar anuncia que nós estamos crescendo. Por quê? Estamos saindo de um conforto anterior
em que a gente era menor, né, pequeno, e estamos transitando, caminhando para algo que seja melhor, mas ainda não estamos plenamente ajustados a ele. Então, a gente pode olhar esse desconforto apenas como desconforto e mal-estar, mas também podemos olhar esse desconforto como sendo um anúncio de melhoria do estágio anterior. E é assim que a doutrina espírita nos mostra e nos faz ver que esse grande momento tão difícil, tão doloroso para cada um de nós, também representa uma melhoria espiritual para todos. É uma época de discriminação, de diferenciação, de mudança, que não dá mais para voltar para trás. Podemos até parar para descansar, parar de medo, parar por alguma razão, mas não temos como retornar mais, a gente não cabe mais nos nossos modos antigos de viver. Então, transição é uma aparente confusão. Aparente. É confuso mesmo, mas é aparente. Por quê? Porque é uma confusão que se dá porque a gente ainda não tem muita clareza desse porvir, mas é só aparente porque essa confusão é mesmo um momento de mudança, de melhor, uma transformação que todos nós já estamos querendo e desejando há muito tempo. Então, Kardec faz uma divisão, né, didática em 5 etapas, né, o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento. A primeira etapa seria, quando a gente é criado simples e ignorante, seria a etapa de vivermos em mundos primitivos. Nesses mundos primitivos, a nossa vida moral ela é quase nula, de tão primária, de tão simples que ainda é. Mas quando a gente já vai se encontrando com conflitos morais, porque o nosso processo de aprendizado moral é por ensaio e erro mesmo, por tentativas, e aí a gente vai fazendo escolhas meio no escuro, não são escolhas conscientes, a gente vai sendo levado, né, por impulsos naturais, e vamos ficando naquilo que mais nos apraz, e vamos refutando o que não é. Aí a gente já pode habitar um mundo de provas e expiações, em que vamos tendo conquistas morais à medida em que a gente vai conseguindo se comportar mais vezes naquele padrão, naquela dimensão. Não são conquistas fixas, no sentido de já estarmos prontos. A gente vai caminhando, ganhando um pouco mais de hábitos naquela conquista moral e ela vai sendo um patrimônio espiritual que a gente vai adquirindo. Mas ainda somos muito arrastados pela nossa inferioridade, pela nossa imaturidade, prefiro essa palavra, pela nossa imaturidade moral. Ainda não temos nem muita clareza do que é o bem e o que é o mal. Começa a se diferenciar e muitas vezes o mal me parece um bem. Ainda é um lugar de muitas ilusões. O mundo de provas e expiações é um mundo de ilusão. Ainda precisa de muito despertar espiritual que não nos é claro, que não nos é palpável. Então, nos mundos de prova e expiação, a Terra não é o único, né? Nesse tipo de mundo, nesse tipo de qualidade, o mal predomina sobre o bem. Predomina não é porque Deus quer, predomina porque nós ainda confundimos o que é o mal e o que é bem. Porque ainda sentimos muito prazer em transitar naquilo que nos faz mal. E já conseguimos sentir mal-estar com aquilo que nos faz mal. Então, desse tipo, são qualidades híbridas ainda, né? Para nós, a gente ainda transita numa e noutra com muita confusão. Então, ainda é um momento de pouca discriminação para a gente. E aí há uma transição, que a gente chama de mundo de regeneração, que são mundos transitórios, como que se fosse um descanso de tantas reencarnações sucessivas em mundo de provas e expiações, para que a gente possa se preparar melhor para os mundos ditosos. Então, no mundo de regeneração é onde a gente vai aurir forças para a gente poder se dirigir para os mundos ditosos, em que aí o bem possa prevalecer sobre o mal. Porque no mundo de regeneração ainda estamos com essa ação do mal muito forte no nosso coração.
vai quase que equilibrar o mal com o bem, para depois superar o bem, né? O bem vai se sobrepor ao mal. Então, é um processo, né, de crescimento. Para que depois, quando a gente conseguir habitar os mundos celestes, o bem possa reinar plenamente. Então, quando a gente pensa nessas mudanças de estágios, né? Mudanças de espaços, lugares, para que nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual se dê, a gente pode pensar assim, entre um mundo e outro, na passagem de um mundo e outro, o que acontece? É uma transição planetária. O que acontece? Confusão, em que, imagina, a gente saindo do mundo de provas e expiações e indo para um mundo agora de regeneração, que é um mundo, vamos dizer assim, onde a gente vai aurir forças, como diz Kardec, acho bom esse termo, né? Em que a gente vai se recompor, em que a gente vai ter um pouco mais de calma, para a gente poder adensar, sedimentar tudo que a gente já caminhou, mas ainda não estamos em mundos ditosos felizes, não. Ainda é um mundo difícil para nós, de muitos desafios, ainda tem provas para a gente dar conta, mas teríamos um pouco mais de clareza sobre o que é o mal, o que é o bem. Então, no que a gente está nesse processo de nos encaminharmos para essa nova maneira de viver, nós ainda vamos passar por muitas peneiras, vamos dizer assim, para a gente chegar lá. E esse momento que a Terra está vivendo é exatamente isso. Estamos nos encaminhando para um mundo de regeneração, estamos nos encaminhando para um estágio melhor, embora não seja ainda tudo aquilo que a gente deseja, mas esse estágio melhor requer de nós um amadurecimento espiritual que a gente ainda está conquistando. Então, agora que a gente está experimentando, por exemplo, a pandemia. Como cada um vai experimentar isso, vai nos alocando melhor já para a gente habitar um mundo de regeneração ou não. Ou se ainda precisamos passar mais tempo no mundo de prova e expiação. Então, na verdade, essa transição planetária, ela acontece dentro da gente ao mesmo tempo. Porque não é um dia que vai se decidir, você vai, você fica. Ao longo do tempo do nosso amadurecimento, a gente vai conquistando a possibilidade de estarmos unidos e juntos de espíritos mais crescidos ou não. Então, como que a gente vai, como é que poderia a gente saber se nós estamos mais próximos de estarmos juntos de espíritos mais amadurecidos ou não? Depende do seu comportamento moral, dos seus sentimentos, da sua maneira de ser, da sua maneira de conviver uns com os outros. Então, vamos pensar juntos aqui. Nesse momento de pandemia em que nós estamos privados da nossa liberdade, nós estamos experimentando coisas muito duras. Claro que vocês vão me dizer assim, nossa, mas também quantas coisas boas aconteceram? Sim, muitas coisas boas. Principalmente isso que está acontecendo aqui agora nesse momento. Nós estamos conseguindo ficar próximos de pessoas que antes a gente não tinha tanto investimento, vamos dizer, tanta atenção, porque a gente estava tão ligado na presença física que tínhamos pouco tempo, pouca disponibilidade de investirmos nessa comunicação virtual. Então, que bom, conseguimos aproveitar, né? Do limão fizemos uma boa limonada, mas vamos pensar na pandemia como um acontecimento que chegou de repente na vida de todos nós. E na medida em que chegou de repente, algo que a gente não estava preparado para experimentar, nós fomos nos preparando e experimentando. Então, não deu tempo de se preparar para depois a gente enfrentar a pandemia. A gente foi aprendendo a lidar com a pandemia na pandemia mesmo. A metáfora que eu faço é trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. Já vivemos mais intensamente isso no ano passado do que agora. Então, houve um momento que a gente estava resistindo, perdeu o nosso modo de vida anterior. Então, a gente não queria usar máscara, então a gente queria contar no relógio qual era o dia que a gente ia voltar, então a gente querendo previsões, ficamos aflitos, porque não tínhamos certezas, né? Então, a ciência correu para nos acudir, para nos proteger, e chegaram as vacinas, e chegaram regras sanitárias para nos ajudar a nos mantermos vivos.
levamos um bom tempo para entender que essa pandemia do coronavírus não era uma gripe, uma gripezinha. A gente começou a perceber que a morte estava batendo na casa de todos nós. Então, a gente poderia, por imprevidência, desencarnar mais cedo do que talvez deveria ser. Então, a gente teve que ser cuidadoso da noite para o dia. Tivemos que ser atentos da noite para o dia. Tivemos que ser fraternos da noite para o dia. Tivemos que nos ocupar de cuidar da gente e cuidar do outro da noite para o dia. Então, isso, num certo sentido, foi traumático para a gente, porque foi um rompimento de um certo jeito de viver para instaurar um novo sem que a gente tivesse se planejado para isso. Então, a gente teve um certo luto, sabe? Do nosso jeito anterior. Então, muitos de nós experimentou esse momento de luto. Eu estou me referindo ao início de 2020, lá para o mês de março, abril e maio, de sentirmos fadiga, ficamos fatigados, assim, de ficar em casa, entediados, desanimados, sem saber o que fazer com o dia seguinte, os dias longos. Então, experimentamos convivências que não nos eram agradáveis e nos sentimos forçados a conviver, o que também foi terapêutico, doloroso, mas terapêutico para muitos de nós, porque às vezes a gente se enche de tarefas externas como uma maneira de suportar a convivência no lar e fomos colocados para conseguir ficar vivos, tendo que ultrapassar essas nossas animosidades, essas nossas diferenças. Então, a pandemia mexeu com 2 pilares muito importantes que constituem a segurança de todos nós. O que compõe a segurança emocional da gente, em qualquer idade que a gente esteja, o que faz a gente se sentir seguro é ter, em algum nível, não precisa ser em quantidade máxima, alguma previsibilidade e alguma familiaridade. Vou dar um exemplo simples. Se a gente fizer assim, então você hoje vai numa festa na casa de uma determinada pessoa. Instantaneamente, para você poder ficar um pouco seguro, para você ter vontade de ir, se sentir bem indo, você vai procurar primeiro a familiaridade. Essa festa de quem vai estar lá, onde é. Então, a gente busca logo a familiaridade, ou seja, aquilo que nos dá conforto emocional, aquilo que nos deixa um pouco confortáveis em casa, é um ambiente familiar. Então, nós precisamos de rituais, ou de gestos, ou de comportamentos, ou de circunstâncias, de companhias, de estar de mãos dadas, ou na presença física, de aquilo que para nós não represente nenhuma ameaça, ou pelo menos nível de ameaça pequeno. Se você for para um lugar em que todo mundo é desconhecido para você, e o lugar você nunca foi, e o que você vai fazer lá você também nunca fez, é muita estranheza. Isso traz para nós um extremo desconforto emocional, que a gente dá um nome de insegurança. Então eu falei do aspecto da familiaridade. Precisamos muito de familiaridade. E a outra coisa que a gente precisa muito é de previsibilidade, ou seja, tá difícil, mas eu já sei que daqui a pouco vai melhorar. Tá doloroso, mas eu sei que daqui a pouco vai passar essa dor. Eu tô sem dinheiro agora, mas eu sei que daqui a um pouco o dinheiro vai chegar, tá atrasado, mas vai ter. Eu não tô podendo ir ao meu trabalho agora, mas em breve eu vou poder. Então, nós precisamos de algum tipo de previsibilidade, que possamos confiar no mundo que a gente habita, para a gente conseguir se sentir seguro. Então, quando a pandemia chegou, rompeu essas 2 coisas. Todos os nossos gestos, os nossos compromissos, lugares, pessoas, modos de viver que nos eram familiares, deixaram de existir. A gente estava impedido de estar com os amigos, impedidos de abraçar o vovô e a vovó, impedidos de abraçar qualquer pessoa que a gente chega, impedidos de estar juntos, né? Pessoas ficarem em países presas, em estados presas sem poder se locomover. Então, nós perdemos o conforto de estar junto dos nossos entes queridos. O isolamento trouxe muita dor emocional.
E a segunda coisa, perdemos também a previsibilidade de qualquer estabilidade do nosso mundo comum. Ou seja, pessoas perderam o emprego, perderam a possibilidade de estar nos espaços que estavam acostumados. Não tivemos previsibilidade de quando isso ia melhorar. Primeiro deu-se o prazo de julho, depois virou novembro, depois virou janeiro, fevereiro, enfim. Estamos aqui há mais de 1 ano e meio, né, nessa falta de previsibilidade, sem saber quando todos iremos estar vacinados para podermos retornar aos nossos espaços em segurança. Então, como ficou claro isso? Então, a segurança precisa de familiaridade e precisa de previsibilidade. E foram exatamente essas duas, né, esses 2 pontos, esses 2 pilares que foram derrubados durante a pandemia. Eu classifico isso como sendo uma provação para todos nós. Nós estamos passando pela prova da segurança coletiva. Então, como vamos atravessar essa prova da falta da segurança, tendo que estabelecer previsibilidade e familiaridade a cada dia. Então, aquilo que já estava assegurado para a gente, agora tem que ser assegurado todo dia, por cada um. E isso passa por a gente ter que estabelecer acordos. Então, estamos amadurecendo a nossa capacidade de fazer acordos uns com os outros. Então, estamos criando outros canais de comunicação para resgatarmos a familiaridade. Mas não a familiaridade como era, mas como a gente pode. Então, não temos mais aqueles planejamentos tão longos e tão claros, agora nós temos previsibilidade mais curta. Então, nós estamos tendo que estabelecer segurança emocional em previsibilidade e familiaridade diferente do que conhecíamos até então. Então, por exemplo, não podemos fazer o enterro no cemitério com velório como era antes. Então, como que a gente despede dos nossos entes queridos que faleceram por Covid, que a gente não pode nem estar junto? De podermos chorar juntos com os outros entes queridos, a perda daquele. Então, estamos tendo que acionar a nossa fé e confiar em outras maneiras de podermos tornar esse espaço familiar também. Como é que a gente faz isso? Então, estão fazendo rodas virtuais, né? De orações, de preces. Estamos tentando encontrar outras estratégias que possam trazer um pouco de conforto emocional. Então, estamos aprendendo a lidar com essa dor da insegurança, com essa dor da finitude, né? Que todos nós já sabíamos que éramos finitos nessa vida corpórea, seres espirituais que somos imortais, mas essa vida corpórea aqui com essa identidade finita, curta, programada no sentido assim, tem um tempo, né, de término dela. Então nós tivemos dificuldade de poder aprender a lidar com isso de uma maneira leve. É claro isso, mas para nós estava totalmente escondido isso. Então, o que a gente precisa nesse momento de aprendizado da segurança em outras bases, né? Mais do que nunca, a gente precisa acionar a nossa fé. Fé é confiança, né, gente? Então, confiar nesse Deus que habita meu coração, confiar na espiritualidade maior através da sintonia, confiar através dessa comunicação com os desencarnados, que para nós deveria ser muito mais comum e natural do que efetivamente a gente faz. Então, a gente precisa, nesse momento, reestabelecer esses diálogos consigo mesmo e com os espíritos protetores que habitam o nosso universo e que estão o tempo todo nos auxiliando para que possamos atravessar tudo isso com um pouco mais de conforto, eu diria. Então, para poder ilustrar para vocês como essa questão da previsibilidade e a familiaridade são 2 pilares tão importantes numa encarnação, eu vou tirar um exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, que foi André Luiz que trouxe para nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vou só retomar um pouquinho da história, né?
Júlio é um espírito que vai reencarnar. Ele tinha uma anomalia, né, na garganta por sua história anterior. Ele está no mundo espiritual e ele está em companhia da sua mãe biológica da última encarnação. Os dois estão desencarnados no mundo espiritual. O pai dele está encarnado e casou-se de novo com uma segunda mulher. Então, esse espírito que está no mundo espiritual junto com a sua mãezinha, que é a primeira esposa desse casamento, né, que vai acontecer novamente uma gravidez, ele então retorna à sua forma miniaturizada para poder se envolver de novo numa encarnação e é levado com essa mãezinha na casa do seu futuro pai e sua futura mãe, que é o mesmo pai, tá? Da sua segunda mãe. Então, olha que interessante que os espíritos contam aqui, nessa visita, o doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. Olha a familiaridade acontecendo. Então, o espírito retorna para sua casa, foi a última casa que ele morou, né, antes de desencarnar. Então, quando ele retorna àquele ambiente, ele sente um conforto espiritual, embora não tenha consciência disso, porque ele já está pequenininho, né? Já está pronto para poder reencarnar. E aí continua aqui os espíritos. Ó. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Então, olha só, os espíritos contando para a gente aqui o quanto a familiaridade constitui a base para o êxito na nossa reencarnação. Então, se a espiritualidade maior promove algum nível de familiaridade para que a gente possa ter êxito, nós, durante a nossa vida, precisamos disto também. Começar a criar nas nossas situações em que a gente se sentir muito inseguro, por procurarmos algo que nos faça sentir um pouco de familiaridade, né? Então, se você está sentindo muita insegurança num trabalho novo que você adquiriu, por exemplo, que você vai começar, o que pode te dar uma sensação de familiar? Levar um porta-retrato e colocar na sua mesa, usar roupas que, com essas roupas você se lembra, ou que te faz sentir bem, a ponto de você ter um pouco mais de conforto na sua aparência e te dar bem-estar, te ajuda na conquista da familiaridade, fazer preces. Que tipo de práticas podem te ajudar para que você possa sentir um pouco de conforto nesse ambiente tão hostil, tão diferente, tão novo para você, né? Então, se você está se sentindo inseguro, a pergunta é: tá te faltando previsibilidade ou tá te faltando familiaridade? Ou tá faltando as duas coisas? Então, nesse momento de pandemia, esses dois eixos estão em falta para nós. Então, nós precisamos muito. Então, as nossas casas espíritas que se encontram fechadas, mas a maioria, né, não sei se todas, mas a maioria procurou esse recurso virtual para poder manter para nós algum tipo de familiaridade. Naquele horário estão lá os meus companheiros da casa, né? Isso me é familiar, aqueles olhares, aquele interesse em me escutar. Eu me sinto acolhido junto dessas pessoas. Não dá para o abraçar, não dá para o receber o passe fisicamente, mas nós podemos fechar os olhos e fazer a nossa oração e vibrar, porque o pensamento faz esse trabalho que a mão não pode fazer, né? É vibração também. Então, aí a gente ganha também um pouco de previsibilidade, porque eu sei que naquele horário, naquele dia, eu vou encontrar com os meus companheiros online. Então, investir na familiaridade e na previsibilidade. Então, vamos ver um pouco de previsibilidade? Nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros também. André Luiz está vivendo um momento de transição, né? Porque ele já tinha terminado todas as suas tarefas lá na coluna de Nosso Lar. E ele tá sentindo um pouco de tédio, tá sentindo solidão também, tá sentindo meio órfão, né? Porque a família dele não tá ali com ele, ele tá sentindo familiaridade empobrecida ali. São todos amigos, ele tá gostando muito de conviver com aquelas pessoas,
mas ele está se sentindo assim um pouco desanimado, né? Meio desalentado. E aí então Narcisa, que era uma orientadora espiritual, né, desse momento dele, reconhece que ele não está bem, que ele não anda bem emocionalmente, né? E eu vou ler aqui para vocês verem ela falando. Ela diz assim: André, meu amigo, você vem fazendo muita renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta a intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconhece que ao lado das rosas de júbilo, novos caminhos se descerram para a sua esperança. Há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você está deixando para trás. Então, olha que interessante isso que ela observou. Que mesmo ele agora se lançando para novas coisas, percebe nesse caminho que ele veio vindo até então um pouco de tédio, né? Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino. Então, o nosso coração, o coração do André, é uma taça iluminada no sentido de que, sim, Deus nos ilumina muito. Deus tem planos maravilhosos para nós, planos de crescimento, de mudança e de transformação. Mas a gente precisa preencher essa taça, né? Então ela diz aqui, ela anda vazia. A sua taça anda vazia. E aí André Luiz descreve assim pra gente, Narcisa tinha razão. Eu tinha alegria pelas novas coisas, mas eu também tinha tédio. Não é assim que a gente está na pandemia, gente? A gente pensa assim, no futuro vai ser legal, né? Isso aqui vai ser bacana, isso aqui vai melhorar e tal. Mas enquanto isso não chega, o esvaziamento, um certo tédio, um certo desânimo, um cansaço. E é isso que Narcisa está descrevendo e que André concorda. Essa sensação de tédio refere-se a situações ainda, né, anteriores. Senti-me liberto de pesados grilhões, mas eu não possuía as coisas que eu tinha antes. Pela nossa filhos, autoridade, prefiro a palavra, pela nossa idade, amada, moral, um círculo doméstico. Olha aí a falta de clareza do que é o bem e o que é o mal. Começa bem possa minha amiga acertar, meu coração, porque no mundo de era taça luminosa. Ainda estamos com essa ação do mal muito forte no nosso coração. O que Narcisa vai quase que equilibrar o mal Narcisa com o bem para depois superar, né, o bem, né? Para algo. O bem vai se sobrepor previsibilidade à frente. É um processo, mas né, um pouco mais concreto. Para né? que depois, quando a gente conseguir habitar os mundos celestes, o bem é preciso se esforçar na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice, sua taça, né, com bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova. Caminhe confiante para o dia. Então ela está falando para ele confiar nessa possibilidade, nessa nova construção. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, né? Mas que tal você aproveitar os novos cursos lá no Ministério da Comunicação? Assim, você pode aprender muito e aí vai poder cooperar com excelente ação individual, porque você não tenta. Então, isso que Narcisa está fazendo com ele, maravilhoso, né? A gente pode fazer conosco, aliás, a espiritualidade está o tempo todo fazendo conosco, que é nos convidando para a gente, através do trabalho do bem, começar a encher a nossa taça do coração. Ela é luminosa, é uma taça incrível, quer dizer, nós somos seres de possibilidade, Deus aguarda o nosso movimento, mas a gente precisa se dirigir para esse trabalho novo. Como é que a gente pode se dirigir para esse trabalho novo do bem, né? Então a gente precisa começar nesse eixo da previsibilidade, começar a planejar algumas coisas. Podem ser pequenas coisas. Não precisa nem você fazer um grande trabalho, uma grande transformação, pensar em abrir isso, abrir aquilo, abrir uma casa de espírito. Não precisa ser algo grande, né? Que tipo de previsibilidade você pode trazer para alcançar o seu coração e preencher a sua taça iluminada? E para a gente poder tornar esse movimento de previsibilidade
mais consistente para que a gente alcance segurança espiritual, né? Segurança emocional, segurança espiritual, já que a gente está numa transição planetária, já que a gente precisa conquistar, né, um pouco mais de força para a gente, quem sabe, se dirigir para os mundos de regeneração com um pouco mais de firmeza. Eu quero trazer para vocês a sugestão de Leon Denis, que diz para a gente no capítulo A Lei dos Destinos, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente não deve discutir muito, devemos trabalhar mais. Devemos parar com a nossa necessidade de perfeição, de tantas exigências para a gente começar o trabalho do bem e começar a agir. Começa a agir o mais perto de você. Que tal com você mesmo? Que tal com seus familiares? Que tal com seus companheiros da casa espírita através das comunicações virtuais? Começa o seu trabalho de melhoria e de conquistar a segurança espiritual através do bem. Então, diz Leon Denis assim: o trabalho maior é de engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo. Então, aquilo que a gente fizer por nós, pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento, é tudo de bom. Esse é o caminho que a espiritualidade sempre nos recomenda, né? Porque não deves esquecer que é para ti que trabalhas, mesmo que esteja trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. O universo, como a tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando a sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando. Tua obra mais bela é tu mesmo. Então, pensando nisso, né, eu achei essa citação tão bacana para nos estimular a esse trabalho interior, que a gente possa, nesse momento de tanta renovação que o nosso planeta está passando, né, que o nosso mundo de provas e expiações está passando, que agora é pela pandemia, mas poderia ser algum outro tipo de transformação, né, de empurrão que a gente está tendo, mas que seja para o melhor. Então, se nesse instante você tem se sentindo muito inseguro, tem se sentido muito sozinho, algo você pode fazer por você, dando as mãos para a espiritualidade maior que está ávida de recursos para nos auxiliar. Então, precisamos de atitudes que nos tragam um pouco de familiaridade diante de tantas, né, notícias difíceis, que você possa escolher aquelas notícias que te deixam em condições de prosseguir. Você pode selecionar o que escuta, mas você vai fazendo isso ao mesmo tempo em que você se cuida. Então você vai seguir todas essas regras sanitárias que estão dizendo para a gente seguir, porque os estudiosos aí estão justamente para nos auxiliar a atravessar tudo isso, a gente deve seguir mesmo, mas aí a gente vai seguindo e procurando estabelecer alguns planejamentos, mesmo que a curto prazo, que nos dê um pouco de sensação de que tudo isso vai passar. E vai passar, gente. Não é a primeira vez que a gente passa por uma transição planetária. Nós já viemos lá dos mundos primitivos e chegamos ao mundo de provas e expiações. Esse mundo de transformação não é novidade para nós. Nós não lembramos conscientemente disso, mas a nossa alma lembra de outros momentos em que nos faltou segurança, em que nos faltou algum tipo de previsibilidade, algum tipo de ambiente familiar para nós. Né? A melhor previsibilidade, né, que a doutrina espírita nos lembra que nós temos, é que todos nós temos como destino a felicidade. Todos nós estamos nos dirigindo para nossa destinação, que é estarmos perto de Deus. Então nós estamos em estágios, em processos de amadurecimento. Temos calma conosco, calma com os outros, que tudo isso em breve vai passar. E enquanto não chegamos no lado de lá, que possamos fazer uma boa viagem, saudáveis,
amorosos e, sobretudo, unidos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.